E aí uma outra pessoa chamada Jeroboão se levanta. Mas a pessoa escolhida por Deus era Roboão, mesmo com os erros que ele cometeu como rei. E Jeroboão conseguiu a simpatia de 10 tribos do povo de Deus, eram 12. E com Roboão ficaram só 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Às vezes a gente pensa que os números são a resposta para os nossos questionamentos. E não são. Então, a partir do reinado de Roboão, Israel ficou dividido em 2 partes. Não significa que as 2 partes estavam dentro do projeto de Deus. Usavam o nome de Deus, usavam as coisas de Deus, mas Deus só olhou para um lado, a parte menor, a parte de Roboão, que era composta apenas pelo reino pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Todos os reis que reinaram no reino do norte foram péssimos e reprovados. No reino de Judá, a maioria dos reis foram reis bons, que vieram trazendo legados dos seus pais, porque o reino era passado de pai para filho. Tinha alguns ruins, muito poucos, em comparado com o número de reis que o sul teve, pouquíssimos foram ruins, mas imediatamente esta pessoa saía do poder e Deus colocava um outro rei bom para fazer daquela tribo, daquele povo, um povo como um exemplo. É sobre um deles que eu quero falar. Que eu achei hoje de manhã, antes no meu devocional, eu me fez ir até o 2 Crônicas 17:4. Mas nós vamos ler 17, 1 a 4. Vamos ficar em pé, 2 Crônicas 17, 1 a 4. A água está na temperatura ideal para as pregas vocais de um pregador. Que Deus seja louvado por esta água e pelas mãos que trouxeram e os pés que trouxeram esta água até aqui. Acharam? 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 4. Em lugar de Asa, reinou seu filho, que se fortificou contra Israel. Parece que o povo está dividido. Não, o povo não está dividido aqui. Israel só tinha nome, mas não era mais povo. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, Por quê? andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baales, Antes procurou ao Deus seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. as obras de Israel. Que Deus te abençoe. Vamos sentar. Hoje eu só li esse versículo 4 pela manhã e eu fiquei pensando na situação da igreja nos dias atuais. Este texto aqui descreve o reinado do rei Josafá, sucessor e filho do rei Asa. O rei Asa deixou um legado não só de princípios e valores morais e éticos, mas principalmente valores espirituais. Não adianta deixar
princípios de valores morais e éticos, se não deixarmos princípios espirituais. Este texto aqui, pequeno texto, nos apresenta 4 ensinamentos que me fez pensar muito com a situação da igreja. Para quem não entende, para quem não conhece a vontade de Deus para o seu povo, diz que o povo estava dividido. Não, o povo se dividiu em 2 partes e se tornou um povo só. Deus não tem um povo dividido. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Deus não tem uma igreja dividida. Deus tem uma igreja. É uma igreja só. A partir do momento desta divisão, e as intenções de Jeroboão eram intenções boas. Inicialmente, ele queria que Roboão prestasse atenção de que esta divisão foi para que Roboão abrisse os olhos, porque o Roboão foi arrogante numa consulta que fizeram para ele. Mas aí descambou e esse povo do norte deixou de fazer parte do povo escolhido. Quando a gente se refere à igreja, eu estou tomando cuidado para dizer que a igreja do Senhor não é esta. A igreja do Senhor é uma igreja que está comprometida em fazer discípulos para o Senhor. Não fazer adeptos para o CNPJ. Não fazer adeptos para um prédio, para uma denominação. Esse versículo 4 me fez parar um bom tempo desta madrugada. Leia o versículo 4. E daí que desencadeou tudo que eu vou falar. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as ordens de Israel. O primeiro ensinamento é esse antes, essa preposição, que se refere a alguma coisa que aconteceu anteriormente, alguma coisa que é prioridade, alguma coisa que está antes de qualquer outra coisa. Eu pergunto, o que você tem para fazer amanhã? O que você tem para fazer amanhã? Trabalhar. O que você tem para fazer amanhã? Trabalhar. O que você tem para fazer amanhã? Estudar. O que você tem para fazer amanhã? Trabalhar. O que você tem para fazer amanhã? Hã? Que uma só? Trabalhar. Trabalhar. O que você tem para fazer amanhã? Rodar o Rio de Janeiro. Trabalhar. Trabalhar. Tomara que ao levantarmos amanhã nós escrevamos nossa história da seguinte forma. Antes de trabalhar, eu procurei o Deus que o meu pastor tem me ensinado. Amém. Antes de sair da minha casa, eu pedi a Deus para me ajudar a cumprir os mandamentos dele durante todo o dia. Antes de me levantar da cama, eu me vigiei para não pisar sem agradecer a Deus por abrir os olhos mais uma vez. Isso aqui me chamou a atenção, porque Josafá tomou certos cuidados, mas antes dos certos cuidados, veja que tudo que ele fez aqui era importante fazer. Muitos fariam sem antes procurar o Deus do pai dele. Porque nós temos a mania
de nos concentrarmos nas coisas emergentes, urgentes e importantes e esquecemos a prioritária, a mais de todas. Todos nós, todos os dias, temos coisas para fazer. Josafá nos ensina que não se faz nada se você quer ser bem-sucedido. Se você quer chegar no final do dia perplexo e perguntando: como eu consegui tudo de maneira abençoada? Esta perplexidade depende desta necessidade de, antes de qualquer coisa, colocar Deus ali contigo. E Josafá nos ensina que não se faz nada antes de fazer a coisa mais urgente, a mais importante, a mais sábia, a mais espiritual. Isto nos ensina que não devemos fazer nada, por mais urgente, por mais importante, por mais sábio que seja, antes de fazer o que Josafá fez. Procurar Deus, buscar Deus. A segunda coisa, eu estou na primeira me referindo ao antes. Eu tenho isso tudo aqui para fazer, mas antes disso tudo aqui, o mais importante é o Senhor. Amém. E colocando Deus como mais importante, ele explica como ele colocou Deus mais importante. Procurou o Deus do pai dele. Ele procurou aquele Deus que ele nunca viu, mas que ele sempre, nunca viu a pessoa de Deus, mas sempre viu as manifestações de Deus. Ninguém aqui vê Deus. Mas se nós procurarmos Deus, buscarmos Deus, nós vamos ver, semelhantemente a Josafá, as manifestações de Deus. E é lógico que ele procurou o Deus do pai dele, porque o pai dele procurou o Deus do avô dele. E o avô dele procurou o Deus do bisavô dele. Será que o Deus de nossos pais é o Deus que devemos procurar? No início da minha vida, até 30 anos de idade, 27 anos de idade, 26 anos, eu não podia procurar o Deus dos meus pais, porque meus pais não tinham o Deus verdadeiro. Presta atenção que isso é muito importante. A verdade é que se o Deus dos nossos pais não é o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é melhor não procurarmos Deus nenhum. Entende isso que eu estou falando? Porque os deuses que falam por aí não são nem paliativos para o que a gente precisa. Então, isso me faz questionar você que está aqui hoje. Você tem sido um pai que o seu filho, antes de qualquer coisa, ele vai procurar o teu Deus? Ou se ele me ouvir algum dia, essa mensagem na internet, em que eu estou afirmando que é melhor, se o Deus dos nossos pais não for o Deus dos nossos pais, não for o verdadeiro Deus, é melhor não procurar nenhum Deus. Entenderam isso que eu falei? Porque aqui a gente está vendo duas gerações, nesse texto apenas. Uma geração que viveu, que temeu, que foi fiel e que durante todo o seu reinado, razão pela qual este filho pega um reinado bem arrumado. Por causa da relação deste pai com o Deus de Israel. Na minha adolescência, na minha infância, na minha adolescência, no início da minha juventude,
Eu procurei o Deus dos meus pais. E os deuses dos meus pais foram deuses disfarçados em deuses, foram espíritos malignos disfarçados em deuses. E eu tinha a maior fé naquilo. O seu filho não vai orar se ele não vê você orar. Seu filho não vai amar a Deus se ele não vê você amando Deus. O seu filho não vai levar a sério cultos dominicais se você não leva a sério os cultos dominicais. Os seus filhos não vão nunca querer se envolver com Deus financeiramente se você não se envolve com Deus financeiramente, porque se você não se envolve com Deus financeiramente, não há prosperidade na sua vida. E o seu filho não quer isso. O seu filho vai ficar em casa todo dia que chover. Se você ficar em casa todo dia que chover. O seu filho vai colocar qualquer outra coisa antes de Deus, se você coloca qualquer coisa antes de Deus. É simples assim. É o poder do exemplo prático. Josafá procurou o Deus do pai dele. Antes, ele procurou, porque não pensem que o versículo 2, o 1, 2 e 3, o que está escrito foi feito antes do versículo 4. Não foi. Antes de fortificar contra Israel, antes de pôr tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, antes de estabelecer guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado, ele procurou o Deus de Asa. Outra coisa que eu quero dizer, eu quero perguntar, nós temos sido pais para nossos filhos, como Asa foi? Eu não tenho nenhuma tristeza das minhas duas filhas casadas não estarem aqui. Eu louvo a Deus porque ambas casadas só saíram daqui quando os maridos disseram: nós temos um lugar que Deus está mandando a gente ir. As minhas filhas casadas não estão aqui porque estão seguindo os maridos, mas elas estão na casa do Deus do pai delas. A gente quer que os nossos filhos fiquem conosco. Mas, antes de estar conosco, eles precisam estar com Deus. Amém. Esse é o maior legado que você pode deixar. O pior é quando eles não estão com a gente e nem estão com Deus. E o tempo passa, gente. Hoje nós estávamos almoçando aqui, eu estava olhando o João Paulo. João Paulo já é uma criança que anda, que vai e vem. Qual a idade dele? 4. Há 5 anos esta criança, esse ser não existia. Hoje ele já está com 4 anos. Eu sei que Manuela curte a comunhão na igreja. Aí hoje ela entrou, agora eu perguntei: você não ficou na comunhão com a gente? Eu achei tão interessante a resposta.
É que minha avó quebrou o dedo e eu precisei ajudá-la. Só que coisa bacana. Calma, Bem, Ricardo. muito bem. Muito bem. Que pais nós temos sido. Eu passei muitas madrugadas acordado vendo minha mãe ser montada, possuída por demônios. E teve uma vez, olha o Deus que eu fui procurar, que no auge da desgraça da minha família, da miséria, o demônio disfarçado em caboclo, ele falou para o meu pai, pega lá, eu não sei a palavra que ele usou, o volante da loteria esportiva. A minha casa tinha todo esse equipamento maligno e diabólico. Aí pegou a tábua onde ele jogava o punhal. E a gente foi e pegou o volante da loteria esportiva e ele montou a tábua ali, botou o volante no centro da tábua. Riscou embaixo da tábua com duas tintas, vermelha e preta. Cuidado com o seu time. E botou o volante em cima. E pegou o punhal. E olhou para o meu pai e disse, isso foi uma quinta ou sexta-feira, segunda, tu é o próximo milionário. A queima-roupa, sim. Como meu pai já era uma pessoa escolhida por Deus, aquilo que você falou, meu pai foi iluminado com a seguinte pergunta, porque numa hora dessa, eu tinha vendido a minha alma. O inferno que eu vivia. Mas naquele momento, quando o demônio estava com o punhal na mão, e meu pai perguntou, o que eu preciso fazer para ser o próximo milionário? E o demônio falou, sem pontuação, sem maquiagem, me dá a tua alma. É uma troca. Aí meu pai falou assim, mas eu não sou dono da minha alma. Na sua ignorância, e meu pai era um idólatra dessas coisas. E meu pai falou assim, a minha alma pertence a Deus. E aí o demônio falou assim, pegou o punhal, botou dentro da capa e disse, então você não vai ser o próximo milionário. É desse jeito. Esse era o Deus que eu buscava, que me dava as respostas, que podia me fazer rico. Mas eu vi na simplicidade de um homem, que mesmo lá dentro, ele estava ligado num Deus todo-poderoso sem conhecer. Então, quem nós somos diante dos nossos filhos? Você repara que os seus filhos, suas filhas, eles têm reações iguais a você. Igualzinho. Meu pai tinha uma mania de bater na mesa. Várias vezes eu me pego fazendo assim. Pior é quando eu vou na casa de alguém, a mesa é de vidro, eu não sei, eu dou uma pancada assim, na mesa. Aí uma fica apavorada, aí uma parece que vai subir pelas paredes. Sabe por quê? DNA. Que no teu DNA tenha as características de um verdadeiro adorador de Deus. Amém. Porque teu filho vai te imitar. Teu filho vai procurar. Teu filho vai buscar. Mas se você não faz como Asa fez, Josafá não vai fazer como Asa fez. Aliás, vai fazer o que Asa está fazendo. A outra coisa que eu quero falar é que Josafá não só procurou o Deus do pai dele, ele procurou
E quando ali o versículo diz assim, procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, significa viveu. Viveu baseado, alicerçado, estribado nos mandamentos que o pai dele também viveu. Então, eu fico pensando, quantas e quantas pessoas procuram Deus no afã da necessidade, da miserabilidade, da sua desgraça, mas não andam nos mandamentos dele. O procurar é uma coisa. Deixa eu falar para você que tem uma nota de R$100 aqui neste ambiente e der um tempo para você buscar, procurar. Você vai procurar, eu fiz isso na igreja de Maceió, uma vez que eu fui pregar, peguei uma nota de R$100. Botei no Engenho Novo também, eu repeti a dose. Tinha que ver a galera procurando R$100. Mas se você não achar, e quando você acha, e você não se apropria, e quando você acha, e você desperdiça aquilo que você achou. Josafá nos ensina que não devemos andar apenas com as informações dos mandamentos. Josafá nos ensina que precisamos viver formados pelos mandamentos. São os mandamentos, os decretos, os juízos, a palavra de Deus que tem que te levar e trazer. São os mandamentos de Deus que tem que te fazer levantar convicto da vitória, porque Deus está no controle de tudo. É com a mente formada, renovada e transformada que a gente tem que se posicionar no mundo que jaz no maligno. Mas se a gente fica só com a informação das mensagens pregadas, dos livros que a gente lê, dos programas evangélicos que a gente vê, mas a gente não pede para Deus, põe isso dentro de mim, imprima isso no meu coração e na minha mente, me faz te amar de toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Quando Deus fala isso, Ele está falando que Ele quer que todo o teu ser esteja envolvido com Ele. Não só a carteira, porque tem gente que é excelente dizimista, mas Deus não é o dono da vida dela, porque ela tem coisas que ela não quer entregar para Deus. Não esquece isso não. O ensinamento é que antes de tudo importante, Josafá faz o que está acima de todas as coisas importantes. A segunda coisa é que Josafá foi porque ele viu, porque ele ouviu, porque ele teve um exemplo. E ele foi porque seu pai o ensinou. Em terceiro lugar, ele nos ensina que não devemos andar apenas com as informações dos mandamentos, porque o filho dele só teve informações, mas não foi formado, e foi uma catástrofe o reinado em Judá. Se não me engano, é o Jeorão. O outro ensinamento é que Josafá também não somente andou, como não se comportou segundo as obras de Israel. Porque se ele procurasse Deus, se ele quisesse ser
formado pelos mandamentos de Deus, mas ele praticasse as outras coisas que Israel estava praticando, se ele se aliasse com Israel, Deus ia reprová-lo. E eu acho tão interessante isso que Deus me revela. Para Josafá, Israel não fazia parte do projeto de Deus. Então, como ele vai imitar, como ele vai praticar as obras de pessoas que não estão no plano de Deus? Deu para entender isso? Amém. Veja como é que a Bíblia tem o cuidado de colocar aqui, e não segundo as obras de Israel. Nem tudo que está aparecendo no vídeo é pastor. Nem tudo que está aparecendo no vídeo é igreja. E se nós buscamos a Deus e procuramos, como Josafá fez, nós temos que tomar cuidado com o Israel, que se diz povo de Deus. Este é o último ensinamento dos 4. O povo escolhido de Deus era um povo só, mas foi dividido em 2 partes, e essa outra parte, a parte maior, a mais numerosa, a mais poderosa, Deus descartou. Porque Deus escolhe os fracos. Para quê? Para humilhar os fortes. O povo escolhido de Deus era um só, mas foi dividido em 2 partes, e o Senhor nosso Deus preservou apenas uma parte. A parte que Deus não preservou, que era a maior, era Israel, era no norte, capital Samaria. Por isso vem os samaritanos, que por um lado rejeitavam os judeus e por outro lado os judeus rejeitavam Samaria a ponto de não querer nem compartilhar o evangelho com eles na época que Jesus veio. Nós não temos que abandonar a nossa tarefa de evangelizar até aqueles samaritanos da nossa época. Se perderam, estão perdidos. A parte norte, Israel, capital Samaria, que era a maior, a mais numerosa, composta por 10 tribos, essa Deus ignorou. Não teve um rei bom. Pegue o livro de Crônicas. Não fala de nenhum deles. Deus ignora. Mas veja que interessante. Mesmo sendo ignorados por Deus, eles se diziam povo de Deus. Tem tanta gente que Deus não está nem olhando. É o marketing que está alavancando gente. É marketing. O Flamengo não é de Deus, é um clube. Olha a multidão que ele leva num dia de chuva. Você agora quer comparar lugar cheio? Como Deus estar ali? Então Deus tinha que olhar para o reino do norte. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser pequeno para sempre. Eu estou falando que, em primeiro lugar, a gente tem que tirar da nossa cabeça esse parâmetro de número. É isso que eu estou dizendo. Eu quero crescer, nós temos que crescer. Nós precisamos ter mais gente aqui, discípulos, que vão injetar mais dinheiro para que eu possa viajar, fazer, abrir outros trabalhos. Nós não podemos ficar assim. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que Israel está fazendo. Porque Israel foi abandonado e rejeitado por Deus. Israel se envolveu com outras nações. Israel optou para usar métodos de nações ímpias. Tem igrejas usando métodos mundanos. Tem pastores fazendo promessas que Deus não fez. Tem
tem casais se separando quando Deus diz que aquilo que Deus une, o homem não separa. Então nós temos que tomar cuidado com o Israel da nossa época, porque ele se diz Israel. É a briga dos adeptos de Maomé com os filhos de Isaac. Vai falar para um árabe que ele não é de Deus, tu morre. Tanto Isaac quanto Ismael nasceram de Abraão. Mas no momento da vida, a mulher disse: manda essa criança embora, porque ele não vai herdar com o meu filho. E Abraão teve que mandar Ismael embora, filho dele. Deus disse para Abraão: faça o que tua mulher está mandando, eu não vou desampará-lo. E por Deus ter prometido isso para Abraão, Ismael existe hoje, perturbando o filho da promessa. A parte sul, Judá, capital Jerusalém, a menos numerosa, composta apenas por 2 tribos. Foi dessa daí que o Deus Todo-Poderoso falou: o Salvador vem daí. O Salvador não veio do maior. O Salvador não nasceu no hotel 5 estrelas, no hospital de última geração. E foi de uma aldeia que depois perguntaram: pode acontecer alguma coisa boa de Nazaré? É assim que Deus faz. Deus pode fazer alguma coisa boa através de nós. Amém. É só nós não praticarmos as coisas de Israel. Amém. É só nós, antes de tudo, como nós estamos fazendo toda quarta, todo domingo, 9 horas e 18h30. Antes de tudo, procurando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Israel estava deixando muito a desejar, razão pela qual Josafá não andou, não se comportou segundo as obras de Israel. Podemos andar segundo as obras da igreja atual brasileira? Estou perguntando para você. Eu tenho medo. E uma pessoa, num desabafo, hoje no Facebook: os pastores estão se enriquecendo e suas famílias estão vivendo servidas pela igreja. E quanta gente da igreja está sofrendo sem a atenção dos pastores. Infelizmente, semelhantemente a Josafá, precisamos nos fortificar. E eu vou agora lá para o texto de 1 a 3. Nós não vamos conseguir nos fortificar. Nós não vamos conseguir estabelecer guarnições se antes de tudo isso que nós queremos. Se nós queremos que os vizinhos venham, se nós queremos fazer tudo isso que a gente tem pedido a Deus, antes de tudo, a gente tem que buscar Deus. Então antes, mas isso estava no projeto, na agenda de Josafá. Ele fez uma relação, se fortificar contra Israel. Por que ele não se fortificou contra a Síria? Por que ele não se fortificou contra
a Grécia, os romanos. Por que o povo? Porque aquele povo não trazia segurança para a espiritualidade dele. Era um povo disfarçado. Você sofre quando o inimigo te trai? Não. Você sofre quando o teu irmão igual te trai. Palavras de Davi. Então, Josafá disse assim: nós temos que tomar muito cuidado com Israel. Porque eles ouviram falar do nosso Deus, eles têm práticas religiosas igual a nossa. Eles conhecem de ouvir as promessas de Deus. É muito simples. Judá pensar que eles são iguais a nós. Vamos nos fortificar contra Israel. Veja que a primeira medida do texto é se fortificar contra aquilo que eles tinham que querer se aliar. Mas eles se fortificam contra. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Efraim fazia parte de Israel. Mas antes disso tudo, ele põe na mesa, era um rei estrategista. Ele bota: precisamos fazer isso, fazer isso, fazer isso. Assim como você. Amanhã você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que fazer compras, você tem que ir para a academia, tem que lavar o carro, tem que pagar a prestação, tem que fazer isso. Você bota no papel. Antes, procure a Deus. Antes, ande e viva nos mandamentos do Senhor. E não segundo as obras de Israel. Veja, a preocupação de Josafá está no início em relação a Israel e no final em relação a Israel. Entenderam? Amém. Esse versículo 4 hoje desencadeou isso tudo no coração. Eu tenho compaixão de pessoas que vivem em lugares que elas não crescem. Hoje eu me senti abençoado quando a Angélica falou aquilo ali. Lembra o que a Angélica falou? O que a Angélica falou? Encontrou uma família. Hã? Encontrou uma família. Uma família. O que mais que ela falou? Vocês não ouviram? A outra menina, a Greta, dizendo: vamos embora, que eu não quero chegar atrasado. Para quê? E a menininha falou: não quero sair da escolinha. A palavra. Alguém disse para você: por que você não sai dessa igreja? Você pode dizer: porque lá eu ouço e aprendo a palavra. Esse é o meu compromisso diante de Deus, na vida de vocês. Não tem show. Nem sei fazer isso. Não tem sensacionalismo. É a palavra. É esse texto que Deus tira das páginas e põe no meu coração. E fala isso. É isso que vocês vão ver. Se isso satisfaz vocês, pronto. Não precisa procurar mais nada. Mas se isso não satisfaz vocês, eu não posso fazer mais nada por vocês. Eu só posso fazer isso que eu estou acabando de fazer aqui. É só isso. Que para mim, foi o que Josafá fez antes de qualquer coisa. Os mandamentos do Deus do Pai dele. Crescimento depende de você. Crescimento depende das pessoas começarem a ver o que viram no Raimundo no carro, que ele já deu esse testemunho.
O crescimento depende de vocês convidarem, chegarem junto. E cada pessoa que chegar aqui, ela vai passar pelo mesmo processo que vocês. Ouvir os mandamentos do Senhor. É isso que você precisa. Fala isso para quem está ao seu lado. Você só precisa disso. As outras coisas são jogadas de marketing. E por incrível que pareça, dentro da igreja, por isso que Josafá falou, cuidado com Israel. E em cima das palavras de Josafá, eu digo, cuidado com aquilo que diz que é igreja. Cuidado. Rapaz, os cultos deviam ser tão monótonos, completamente fora dos padrões de que me ensinaram e eu ensino também, mas que eu não quero perder tudo. Porque eu aprendi que o ser humano só tem capacidade para ouvir 40 minutos. Aí Paulo prega 5 horas. E Paulo não gesticula. E Paulo não faz coisas porque dá sono nas pessoas. Por que Paulo escreveu para Timóteo? Pessoas vão sentir coceira. Pessoas vão ficar indolentes. E era tão monótono. Sabe por quê que eu digo isso? Porque um jovem caiu da janela e morre. No lugar de bênção, de cura, de pregação, uma pessoa morre. Morre porque Paulo excedeu no tempo. Se Paulo viesse hoje, alguns teólogos iam dizer para ele morreu porque você não foi fiel na prática da oratória. Os de hoje iam ensinar para o apóstolo Paulo. Você não viu que depois de 50 minutos não tem ser humano que aguente? Você ficou 5 horas. Ele era de manhã. Você falhou, Paulo. Imaginando esse pessoal aí dessas igrejas falando para Paulo, você falhou. Porque na nossa igreja está todo mundo abençoado. Agora, quer saber? Deus tem o reino do sul aqui no Brasil. Amém. Deus tem. Com todas as imperfeições, porque a igreja é feita de gente, é composta por gente. Mas Deus tem o reino de Judá no nosso país. Foi esse versículo 4 que Deus falou. Amém. Fala isso hoje. E aí eu tenho que levantar de madrugada cheio de sono e de frio. E para não atrapalhar eu tenho que sair do quarto. Porque essa luz aqui incomoda. Mas eu acho que a partir da próxima vez eu vou ficar debaixo da coberta. Para não atrapalhar o sono dela. Já pensou se aqui nós tivermos 3 pessoas que estão me ouvindo pregar, estão aprendendo, e vai chegar uma hora que Deus vai usar para virar o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Não com jogada de marketing, mas no poder da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não curar, se a palavra de Deus não transformar, tudo é em vão. E é por aí que a gente tem que seguir. Nós temos que crescer, gente. Mas nós temos que crescer desse jeito. Dessa forma. E como dizia o irmão lá no Nordeste, é desse jeito, varão. Conheceu ele? Muito conhecido. É conhecido por alguns. Augusto amava isso. É desse jeito, claro. Um cearense veio morar no Rio com a mãe. Aí ele vai para Campina Grande, casa com uma pernambucana, vai para Campina Grande, nasce um filho paraibano. Aí depois ele vai para... Onde nasceu a... Hã? Os dois filhos. Os
dois nasceram em Recife. Então, os filhos pernambucanos, a mulher pernambucana, ele cearense. Imagina essa farofa nordestina dentro de uma casa. Estou falando de Henrique Célio. Ele falava deste jeito, Varal. Sofra com alegria. Ah? Sofra com alegria. Vamos ficar em pé. Eu quero cantar esse corinho de joelhos.